Apesar de algumas cornetadas, já é certo que o Flamengo vai ter um novo treinador português. Quem conta pra gente é o Pedro Henrique Torres. Fala pessoal, o Flamengo depois do Natal acertou o técnico para a temporada 2022, Paulo Sousa, o português que estava na seleção da Polônia. Acerto de um contrato de 2 anos, 2 temporadas, e aí o anúncio oficial está esperando por conta do distrato do treinador com a seleção da Polônia. Um distrato que pode vir de forma amigável, ele conversa com os dirigentes da seleção da Polônia, ou de forma unilateral, a rescisão, uma multa de 300 mil euros. E aí, se tiver essa multa, Paulo Sousa vai pagar do próprio bolso. O Flamengo não se envolve desse lado da negociação. O Flamengo buscava um novo treinador, tinha como prioridade um português com um perfil bem parecido com o Jorge Jesus, ou até o próprio Jorge Jesus, mas Jorge Jesus nunca foi muito incisivo sobre essa sua volta, nunca fez um movimento muito concreto para voltar ao Brasil. E aí, depois da nota oficial do Benfica, garantido que Jorge Jesus queria ficar em Portugal, o Flamengo ficou bastante irritado com essa situação e aí se viu mais na obrigação também de seguir a sua vida. E Paulo Sousa estava bem cotado, gostaram bastante da conversa, dos planos que ele tinha para assumir o Flamengo. O Flamengo acelerou as tratativas e fez o acerto. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Bruno Spindel, o diretor de futebol, ficam mais alguns dias em Portugal, vão ter reuniões com o Paulo Sousa para se aprofundar mais no planejamento para a sequência da temporada. Paulo Sousa chega com 6 membros da sua comissão técnica, então há possibilidade também de mudanças no Ninho do Urubu. Vamos aguardar. Bom, a gente tem aí na tela então este novo português no Ninho, tá bom? Os números então, jogos e aproveitamentos da carreira como treinador do Paulo Sousa. Na seleção polonesa, o aproveitamento de 51%, tá? Era o atual trabalho dele antes de fechar aí com o Flamengo. No Bordeaux, o aproveitamento foi de 40%. Ele também passou pelo futebol chinês, o Tianjin Canjian, quando teve 42% de aproveitamento. Apareceu bem na Fiorentina, entre 15 e 17%, e antes no Basel da Suíça, onde teve aí o melhor aproveitamento, quase 68%, vai arredondando. Vamos lá, Eugênio, o que você achou do nome? E por enquanto, é fim da novela, né? Posso falar fim da novela? Não, eu acho que a novela não acaba. Porque, primeiro, pode ser aquela série, né? Aquela série que tinha na televisão quando a gente era mais novo, que tinha um personagem que falava assim: não é a mamãe. No caso, não é a mamãe. A torcida querida, cheguei, não é a mamãe. Tipo isso, né? Não queria o Jorge Jesus. Então a novela não acaba porque Jorge Jesus continua assombrando o novo técnico do Flamengo. Segundo, a novela não acaba porque ele não foi apresentado ainda. O Flamengo ainda não oficializou a sua chegada. Ainda há alguns trâmites burocráticos a serem resolvidos. Então aguardemos. Parece que o caminho é esse. Aí, terceira questão, é a pergunta que você vai me fazer, e se não fizer, vai deixar subentendido. Já deixou, gostou do nome. Ele vai dar certo no Flamengo? Ninguém sabe. Ninguém tem como dizer isso. O que a gente pode é avaliar o que é o profissional, o que ele já fez, por onde ele passou. Então, nos últimos dias, o nome vem sendo muito cotado. O que a gente pode também é dizer que foi um nome que se apresentou ao mercado, que se apresentou ao Flamengo, que se apresentou ao futebol brasileiro, também interessava ao Inter, porque partiu dele. E aí uma questão importante, partiu dele enquanto empregado na seleção polonesa. Ele tem contrato até março, quando a seleção joga a repescagem das eliminatórias europeias. Significa o quê? Que caso ele cumprisse esse contrato, ele poderia ser eliminado das eliminatórias e ter seu vínculo encerrado. Ou, caso ele conseguisse passar para a Copa do Mundo, aí imagino eu que seria renovado esse vínculo. O fato é que ele tinha uma incerteza do que seria e procurou algo mais certo. Talvez esteja enganado, porque não me parece certo o Flamengo, enquanto a gente segue com o fantasma do Jorge Jesus, e pode ser que um pouquinho depois de março, o Jorge Jesus, em maio ali, esteja livre do Benfica e volte a assombrar
o técnico do Flamengo, seja o Paulo Souza, seja qualquer outro. Então, há uma série de questões. É um treinador que já tem alguma estrada, não encarou em sua carreira assim clubes do peso, do tamanho do Flamengo, nos países por onde passou, mas fez alguns bons trabalhos, especialmente na Fiorentina, na temporada 15-16.